meu nome é Raíssa Ribeiro, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós iremos conversar sobre o princípio da separação de poderes. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre uma visão ou sobre visões clássicas do princípio da separação de poderes e sobre visões mais modernas. Vamos lá? Quando a gente fala em separação de poderes, a gente está verificando a forma em que o poder ele vai ser distribuído. Pelo princípio da separação de poderes, nós temos uma divisão de funções entre os poderes do Estado. É importante que a gente observe o seguinte: o poder do Estado, na verdade, ele é uno, porque ele tem uma única origem, que é a origem popular. O poder emana do povo, é o que o nosso próprio texto constitucional nos diz. Então, o poder ele é uno. Quando eu falo em separação de poderes, na verdade eu estou falando em separação de funções. Eu vou observar como é que esse poder, que é indivisível, que é derivado do povo, ele vai ser organizado, como é que essas competências vão ser organizadas. E aí, lá na época do Iluminismo, Montesquieu ele veio consolidar uma ideia que já existia, uma ideia que outros autores já abordavam, que era a ideia de que o Estado ele não deveria mais ser centralizado na mão de uma única pessoa, que não devia ter mais um monarca, lembra do Estado absolutista? Não deveria ter mais um monarca que fazia todas as funções do Estado. Na verdade, eu deveria dividir essas funções do Estado para determinadas pessoas diferentes. E por isso a gente cria a figura dos três poderes do Estado: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E aí, naquele momento inicial, eu tive uma doutrina da separação de poderes que foi muito estanque, ou seja, cada um no seu quadrado. Eu vou criar três poderes diferentes, eu vou criar o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e vou dizer e vou atribuir a cada um desses poderes uma função. Eu vou dizer que compete ao poder legislativo legislar, ou seja, o poder legislativo só cria leis. Eu vou dizer que eu vou atribuir ao poder executivo a função administrativa, de executar comandos, de gerir a coisa pública. E vou atribuir ao Poder Judiciário a função jurisdicional. Vou dizer para o Poder Judiciário que ele deve julgar, resolver os conflitos entre as partes, resolver os conflitos entre os indivíduos, seja entre os indivíduos entre si, seja entre o Estado. Então eu crio três poderes e digo o que cada um deles pode fazer. E observa, esses três poderes, eles não podem se relacionar uns com os outros. Porque qual era o medo? Montesquieu está ali naquela época do Iluminismo, a época das revoluções burguesas. Se a gente pensa na França pré-revolucionária, se a gente pensa na França antes da Revolução Burguesa, Revolução Liberal do século XVIII, a gente vai ver um Estado que é um Estado absolutista com uma sociedade estamentária. E eu vou observar um Estado que é um Estado ilimitado, que não tem limites. O rei Luís XVI, monarca, né? Ele tinha uma frase que era muito célebre. Ele falava: o Estado sou eu. O Estado sou eu porque eu crio as leis, eu executo essas mesmas leis e eu resolvo os conflitos com base nelas. Então eu posso tudo. Há uma confusão da figura do Estado com a figura do governante. Isso porque vigorava a teoria do direito divino. Quando a gente passa por um momento que foi uma quebra de paradigmas, né? Foi uma quebra de sociedade, a gente saiu de um Estado absolutista, criou um Estado de direito, o que a gente queria era não mais permitir que um único sujeito controlasse o Estado. E aí por isso se cria poderes, cada um com suas funções, e esses poderes eles vão executar apenas as suas funções. Isso significa que o poder legislativo não poderia intervir no poder executivo e o executivo não poderia intervir no judiciário, nem vice-versa.
Não existia influência de um poder no outro. Essa doutrina foi uma doutrina inicial, uma teoria inicial que trazia uma visão estanque da separação de poderes. Diferente disso, que a história foi diferente, ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e já com base na doutrina, com base nos federalistas, a doutrina de separação de poderes, ela não era estanque, não era cada um no seu quadrado, cada um executando suas competências e só. Não, a doutrina da separação de poderes lá, ela era baseada nos freios e contrapesos, nos chamados checks and balances. O que é isso? Cada poder tem suas funções típicas, que é justamente essas funções que lhe dão o nome, né? Poder legislativo tem função típica de legislar. Poder executivo tem a função típica de executar. Poder judiciário tem a função típica de julgar. Mas eles têm também funções atípicas, que são as funções típicas dos outros poderes. Então, o próprio texto constitucional nos Estados Unidos, ele trazia a função típica legislativa para o poder legislativo, mas ele trazia também funções atípicas, ou seja, trazia funções para o poder legislativo de julgar e de administrar a coisa pública em alguns casos, e fazia a mesma coisa para os outros poderes. E lá também, além dessas funções atípicas serem atribuídas aos outros poderes, se determinava também que existiria uma harmonia entre os poderes, existiria um relacionamento entre esses poderes, de forma que haveria um autocontrole, cada poder se controlaria, e também existiria um controle recíproco. Os poderes iriam controlar uns aos outros, o que iria gerar um equilíbrio, o que iria gerar uma harmonia nessa doutrina, ok? Nessa forma de divisão. Então, quando a gente vai estudar a separação de poderes por uma visão mais tradicional, a gente tem essa visão de uma doutrina estanque, de uma separação estanque, que foi consolidada por Montesquieu. E eu falo consolidada porque outros doutrinadores, como por exemplo o próprio Locke, já trazia a ideia da separação de poderes, a ideia dos poderes do Estado, mas a diferença é que ali ele já trazia um poder acima do outro, e Montesquieu se trouxe a ideia de que todos os poderes estavam no mesmo patamar, por isso que essa ideia foi consolidada nesse momento. E nos Estados Unidos a gente teve a consolidação da ideia da doutrina dos freios e contrapesos. Mais recentemente, a separação de poderes, e aqui com desenvolvimento também no cenário norte-americano, a separação de poderes veio envolver não apenas esses freios e contrapesos, mas os chamados diálogos institucionais. O que são diálogos institucionais? Para além dos poderes terem funções típicas, que são as funções próprias, são as funções majoritárias de cada poder, e terem funções atípicas e controlarem uns aos outros, você vai observar que para haver um funcionamento mais harmonioso desse sistema, é necessário o diálogo. Então, o poder legislativo, antes de criar uma determinada norma sobre um assunto polêmico, ele vai dialogar com o poder judiciário para saber, por exemplo, se essa norma não seria posteriormente invalidada, se ela não teria algum tipo de vício. Ou para entender qual é a análise do poder judiciário, qual seria a interpretação do poder judiciário. Ou vice-versa, o Poder Judiciário, quando vai aplicar uma norma constitucional, por exemplo, ele vai lá para o legislador e fala: o que vocês estavam pensando no momento em que vocês editaram essa norma? Ou vai para o Executivo verificar qual era o intuito daquela política pública. Porque quando os poderes dialogam, a decisão ela consegue ser tomada de uma melhor forma. Então, quando eu falo em princípio da separação de poderes, eu vou observar que existem visões que são tradicionais, clássicas, que se desenvolveram lá no início da Revolução Burguesa, que foi quando a gente teve o início do constitucionalismo, o início do desenvolvimento do Estado moderno, e a gente tem visões
mais recentes, visões mais modernas, como a ideia dos diálogos institucionais.